A ideia aqui não é apresentar músicas prontas, acabadas, é justamente mostrar um processo de trabalho e um relacionamento entre nós. Então, para isso eu chamei Novos Baianos, que são formadores do meu gosto, antes mesmo de eu saber o que eram os Novos Baianos. Assim, eu desde pequena, quer dizer, o disco, sei lá, Acabou Chorar, é um disco que tocava muito na minha casa, saiu acho que em 73, quando eu tinha 6 anos de idade. E eu ouvi durante uns 2 verões muito Bestatu e Acabou Chorar e A Menina Dança, O Mistério do Planeta. Para mim, assim, eu consegui juntar eles aqui e estar com todos eles, assim, 25 anos depois, cantando, batendo uma bola e ser instrumento desse reencontro deles, para mim é uma barata. O Brown está aqui porque é meu irmão, assim, é uma pessoa que eu tenho tido o privilégio de estar em contato e de estar tendo uma carreira mais ou menos no mesmo trilho, assim, paralela dele. Ele tem assim, ele é exuberante, né, no talento dele, é eloquente musicalmente, assim, e eu aprendo muito com ele nisso, assim, é um cara que flui e deixa fluir. E isso me ensina, eu gosto disso dele, assim. O Arnaldo, desde que eu comecei a cantar profissionalmente e tal, e eu comecei a ter uma vontade de procurar compositores e pessoas com quem eu me identificasse. E acho que a pessoa que primeiro surgiu assim, com mais força, com que eu queria me aproximar e que eu queria muito trabalhar junto, era o Arnaldo. Eu tinha uma vontade louca de me aproximar dele, de conhecer ele melhor, de trabalhar, de fazer coisas junto com ele. Comecei a cantar logo no primeiro disco, O Comida, me lembro, quando esse disco chegou na minha casa, eu estava ensaiando para um show, os ensaios eram em casa, e o Lula chegou com esse disco e botou, lembra disso, Lula? Botou lá em casa, assim, o disco quentinho, assim, chegado da coisa, e eu ensaiei na hora a música, no show seguinte já estava Comida. Muita gente deve ter visto essa música no meu show antes de ouvir do disco deles, assim. E a partir do meu segundo disco a gente começou a compor junto. Bom, e aí eu fui conhecer o Arnaldo depois, quando eu fui fazer a primeira vez show em São Paulo, a gente convidou os Titãs para virem, eu sabia que eles estavam lá para ver o show, mas não conhecia, nunca tinha encontrado e sido apresentada a eles. Quando eu saí para o Bis, o Lula, que na época era meu empresário, falou: Arnaldo tá aí, tá só esperando você chamar ele para vir e dar uma canja. Mas era mentira, o Arnaldo estava lá e não sabia de nada, assim. O cara estava lá vendo o show. Aí eu, beleza, pô, o cara tá esperando, entrei com a maior convicção. Por favor, eu queria chamar aqui Arnaldo Antunes para dar uma canja. Aí não aparecia. Aí a gente começou a fazer um improviso no palco. Arnaldo. Horas. Foram 10 minutos de improviso. Só que eu, em nenhum momento, achei que ele não vinha. Porque o cara tinha falado que ele estava esperando. Só chamar. E aí, pô, horas ali, Arnaldo, você vem ou não vem? Arnaldo. Aí, de repente, tipo, rolou uma clareira, assim, no Aeroanta. Ele desceu, subiu, e a gente se encontrou pela primeira vez já no palco, já trabalhando junto. Aí ele cantou Comida. E aí foi tipo paixão à primeira vista. Eu saímos pro camarim, já conversa, não sei o quê. E aí ficamos batendo bola até hoje. De vez em quando a gente se fala, trabalha junto, mando música, canto no disco dele. E ele, enfim, daqui a pouco tá chegando aí. Eu gosto dessa harmonia, assim, dessa mistura das coisas antigas, reverenciadas, estarem junto das coisas, das novidades, assim. E acho que uma coisa complementa a outra, acho que uma coisa é consequência da outra. A gente conversando com o Paulinho, lembra de uma conversa com o Paulinho? O Paulinho falando de um surdo da Portela que não existe mais. E que ele ficava muito triste com isso, porque ele sabia tocar esse surdo, mas ele sabia que a geração depois dele já não sabia, nunca tinha ouvido aquilo. E que era uma coisa que só os velhos da Portela sabiam e que já tinham morrido, estavam morrendo. Ele sabia ainda, mas ele via que era uma coisa que estava acabando, em extinção. Então, cabe aos músicos cuidarem e não deixarem que se extingam as raízes do que a gente faz hoje em dia.